A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados, temporada 2026. E a gente está aí a todo vapor, de vento e popa, como o pessoal diz, para trazer a palavra de Deus ao seu coração por esses testemunhos. Testemunhos o quê, Michele? Reais, né? De vidas reais, histórias pessoas reais. É verdade. E é muito bom a gente estar aqui com você de repente está chegando aqui, IPP-TV. É esse lugar que você está, esse canal que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Então essa TV é uma TV missionária também. Ajuda a gente, faz o seguinte, ó, pega aí, clica no sininho, se inscreve, curte, comenta e compartilha esse link aqui com a sua família. Chama o pessoal de casa e aqui a gente trabalha justamente na IPP-TV para trazer palavras de Deus ao seu coração. Eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é pastoreada por quem, Michele? Nosso pastorzão? Pastor Arival. Reverendo Arival, né? Tárcia. E a sua esposa Tárcia, exatamente. Aí, Reverendo Arival completou esse ano 30 anos de ministério à frente da nossa igreja. Isso é uma bênção. E ele só conseguiu realizar esse ministério porque tinha um esteio ao seu lado ali sustentando ele. Dona Tárcia, né? Que o testemunho deles também foi muito legal, né, Michele? Aqui no Bem Casados. Volta aí na playlist e dá uma olhada, você vai se alegrar. Esse programa é um programa que tem um apoio muito top do Ministério de Casais, porque a gente tem, por exemplo, aqui nos bastidores, um casal sensacional que faz o agendamento, que ajeita tudo para a gente fazer o programa. A gente queria mandar um beijo para eles. Fala aí, Michele, beijo para quem? Para a Rosana, do Rodrigo. E o Rodrigo da Rosana. Então, um beijo aí representando o Ministério de Casais. A gente fica muito feliz. Sem mais delongas. A gente vai fazer o que agora, Michele? Agora a gente vai ouvir a voz do Criador do casamento. É isso aí, vida devocional, né? Não é o programa Vida Devocional, mas todo casal precisa fazer devocional com a sua família, o seu próprio devocional. O casal sozinho também é muito interessante. Abre aí a palavra de Deus em Cantares 6, versículo 3, que é um versículo famosíssimo, muito conhecido. Aliás, é a inscrição da nossa aliança, é o que está escrito na nossa aliança aqui. Eu e Michele, está em hebraico aqui no meu, eu sou da minha amada, e na dela está lá, eu sou do meu amado. Esse texto que é precioso, e ele é um paralelismo em hebraico, porque ele em hebraico seria assim, ó, aneli ledodi vedodi li, ou seja, isso representa um paralelismo belíssimo, porque primeiro é a entrega e depois a reciprocidade, que diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aliás, não estou deixando nem a Michele ler. Lê aí, mozinho. Foi direto. Fui né? direto, mas lê que tem mais partes aí do versículo, por favor. Cantares 6:3, lê com a gente aí você. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Isso, palavra do Senhor. Então veja que esse texto ele é muito precioso, porque quando a gente fala desse paralelismo bíblico no hebraico, né, que primeiro é a entrega e depois a reciprocidade, a gente percebe a identidade, em primeiro lugar aqui, antes da posse. Observem a ordem aí do texto, que não começa ele é meu, mas começa eu sou do meu amado. Ou seja, o amor bíblico como entrega, não como exigência. Você precisa se entregar pelo outro. No testemunho de hoje a gente vai observar isso, que foi uma entrega. E uma entrega depois de algumas lutas, até que eles pudessem se encontrar, foi uma entrega imediata. Amor à primeira vista. Aliás, alianças trocadas. Não vou falar, não vou dar spoiler. Você vai ver no programa. Mas o sentimento de uma aliança, e é o tema do programa hoje, a aliança, né? O amor como uma escolha diária. E essa aliança bíblica diz, eu pertenço a você. Será que você já disse isso? Eu sou da minha amada? Eu pertenço a você? Quanto tempo você não diz isso? Eu sou sua ou eu sou seu entre os cônjuges aí? Amor maduro não é controle. Amor maduro é entrega voluntária. Por isso fica uma pergunta. Vocês vivem como quem pertence um ao outro ou como dois indivíduos dividindo o mesmo teto? Talvez numa individualidade só para ver onde vocês chegam no conforto diário ou na segurança financeira, ou até mesmo numa sexualidade vazia. Pense nisso. Por isso que a exclusividade exige, na verdade, a exclusividade da aliança. Eu sou do meu amado. Aqui não há espaço para vozes de terceiros dominarem o coração. Sejam filhos, pessoas externas, sogra e sogra, muitas vezes, né? Os pais ali interferindo, ou até mesmo algum tipo de tentação. Em Cantares, a linguagem é intensa porque o amor
conjugal é total, exclusivo, e ele é público, as pessoas precisam saber. Você pertence a quem? E esse pertencimento não é domínio de subjugar com subserviência, mas é pertencimento por amor, porque a aliança sustenta o casamento. E eu queria encerrar justamente porque essa mutualidade, ela é restauradora pela graça de Jesus. E o meu amado é meu. Veja, essa reciprocidade não é posse egoísta, é pertencimento mútuo. E só podemos pertencer um ao outro, porque Jesus Cristo pagou o preço para nos tornarmos irmãos. Porque o casamento é isso. São dois irmãos em Cristo, mas que Deus permitiu que se casassem. Dois pecadores que agora se lavam, se consertam diante de Jesus e rumam ao trono da graça, pedindo: Jesus, seja tu o terceiro cordão, que um cordão de 3 dobras é difícil de arrebentar. Por isso, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, porque Cristo é o nosso principal amado, o amado da cruz, que nos resgatou com o seu sangue e nos trouxe a presença dele. A sua palavra nos alimenta todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e que você seja aí fortalecido pelo testemunho de hoje. Vamos agora, né, Michele? Conhecer aí, né, o quê? Agora a gente vai ver um pouquinho do resuminho da história do casal. Nos conhecemos em junho de 2005 e depois de alguns meses de conversa, eu me apaixonei e aceitei o seu pedido de namoro. Começamos a namorar em 14 de janeiro de 2006 e logo no início do namoro percebi que enfim tinha encontrado o príncipe encantado. Eu orava muito a Deus dentro do meu quarto sozinha na minha adolescência e Deus ouviu as minhas orações e me enviou o Felipe. Namoramos por 6 anos, enfrentando muitas dificuldades, especialmente por termos cosmovisões diferentes. Eu vim de berço evangélico e ele era de uma família primordialmente católica. Foi um tempo de ajustes e amadurecimento. O Felipe me acompanhava nos cultos de domingo e era visível o quanto Deus agia em nós a cada domingo e como ele se revelava. Ficamos noivos em janeiro de 2009, pouco antes de ele viajar para um intercâmbio de 7 meses. O noivado foi a forma de firmarmos o compromisso de que ele voltaria para nos casarmos. Quando voltou, planejamos o casamento e nos casamos no dia 1º de setembro de 2012. Foi um dia muito especial, muito emocionante, o dia mais feliz da minha vida. Começava ali oficialmente o grande sonho da nossa vida, a nossa família. Em 2016 nasceu Luca, nosso primeiro filho. Tornar-nos pai foi transformador e desafiador. A chegada de um filho exigiu muitos ajustes no casamento e começamos a nos afastar um pouco como casal. Em 2018 passamos por uma crise no casamento, mas pela graça de Deus, o amor que sentimos um pelo outro sempre foi imensamente maior do que qualquer desafio. Nesse mesmo ano aconteceu a conversão do Felipe e as mudanças espirituais no nosso relacionamento começaram a acontecer. Em 2019 nasceu a Bela, a nossa primeira menina, mais uma bênção de Deus em nossa vida. Mas em 2021 veio uma nova crise no nosso relacionamento e dessa vez o deserto foi muito maior que o anterior. Mas a maravilhosa graça de Deus nos alcançou e nos levou até o ECC em outubro de 2021. Lá, Deus começou a nos tratar e restaurou nosso relacionamento em um processo que durou até 2024, marcado pela chegada da nossa filha Ayla. Durante esse período, Deus nos levou a um verdadeiro deserto. Deus trabalhou nosso coração, nosso casamento e todas as áreas da nossa vida, profissional, financeira e saúde. Foi um tempo de alinhamento e dependência em que Ele nos forjou e aprofundou nossa fé. Neste ano, completamos 20 anos de relacionamento. Temos 13 anos de casados e em setembro faremos 14. Somos pais de 3 filhos e entendemos que o amor é uma escolha diária. Apesar das dificuldades, das provas que Deus permitiu e das tentações que enfrentamos, nunca nos separamos. Permanecemos nos amando cada dia mais, pela graça de Deus e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É
É isso aí, voltamos, né? Que testemunho, né, Michele? Estamos de volta. Estamos de volta. E a gente assistiu o vídeo aí maravilhoso desse casal. E por isso, sem mais delongas, seja bem-vindo aí, Felipe e Gabriela. Deus abençoe vocês. Bem-vindos ao Bem Casados. Amém. Muito Obrigada. obrigado. Agradeço o convite. Prazer Feliz. enorme estar aqui, feliz demais. Muito bom, muito bom. Uma trajetória aí de mais de 20 anos, né? E a gente quer conhecer um pouquinho mais agora no programa da história de vocês, porque é um testemunho e, ao mesmo tempo, a gente pensar aí mais a fundo nesse coração que se tornou uma só carne, né? Como a gente fala, né, Michele? A linha do tempo, né? Eu tô esperando você terminar, porque eu gosto de começar lá do início Bom demais. com a nossa linha cronológica, Então né? vamos lá, por favor. Já sei que teve uma festa e tal, como é que foi isso? Acho que eu posso começar, amor? Por favor. Bom, eu era um rapaz perdido, ainda não era convertido. Eu sempre fui cristão, mas eu era católico e realmente, apesar dos meus pais terem me criado muito em cima dos preceitos cristãos de moralidade e tudo mais, ainda assim eu não professava nenhuma fé, eu não seguia nenhuma fé propriamente dito. Eu fiz crisma na época e tal, mas eu me senti um vazio dentro do meu peito. E aí fui fazer faculdade, tudo mais. Num desses dias de muito vazio, de muita tristeza, alguns amigos meus me chamaram para uma festa, e para me animar especificamente. E aí eu fui para essa festa muito desanimado, não queria ir. Eles me apurrinharam, me perdão da palavra, mas eles me levaram a qualquer custo para lá. Fui para a festa e foi dentro da USP, dentro da Universidade de Odontologia da USP. Lá eu estava muito triste, estava realmente assim, como eu explico, sempre existiu um vazio no meu peito, que ele foi preenchido e eu descobri depois da minha conversão que era o vazio de Deus. Eu sentia falta disso. E lá eu estava numa dessas crises e eu fiquei no canto, um canto muito isolado, e meus amigos foram curtir a festa, dançar com todo mundo, conhecer pessoas, e eu não queria nada disso. E um colega meu, compadecido dessa situação, olhou para mim e falou: pô, você não quer conhecer nenhuma menina, você não quer conhecer ninguém? Eu falei: não, realmente eu quero ficar na minha, vocês curtam e depois a gente vai embora juntos, todo mundo. E aí ele falou: pô, olha todas aí, e diz alguma. Eu olhei todas as meninas e falei, e me apaixonei por uma menina que estava dançando, ela estava de calça jeans, tênis rosa, camiseta rosa, tênis branco, e ela tinha um cabelinho assim no ombro, linda, 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 linda. E foi impressionante, porque eu tava nessa misto de tristeza com esse vazio, e eu lembro de olhar para ela dançando, assim, eu lembro a música do Inimigos HP que tava tocando, até hoje na cabeça, é impressionante, e aquilo foi me tocando, foi mexendo, e todo aquele vazio, ele foi se esvaindo, assim, e aí me veio uma vontade de conversar com ela, assim, surreal. Eu falei: eu quero conversar com ela. Ele falou: peraí que eu vou chamar ela. E ele foi lá chamar ela, e conversou com ela e tudo mais. E depois me chamou, falou: vem cá, vamos conversar. Eu, na época, como eu disse, eu tinha um outro modo de vida, uma outra situação. Então, as amigas dela acharam que não era legal eu conversar com ela e tentaram tirar ela ali do momento. A Gabi, ela me recebeu super bem, a gente conversou um monte. E aí, antes de trocar telefone, antes da gente conseguir terminar de se conhecer, para talvez a gente continuar a conversa, as amigas dela arrastaram ela para outra festa, porque elas não queriam que ela ficasse conversando comigo. E elas foram para outra festa. E aí, voltou, fiquei mal de novo, fui pro meu canto e esse meu amigo falou: não, Felipe, pelo amor de Deus, não é para ficar assim. Eu falei: como não? A única menina que eu queria conhecer, e a odontologia é uma faculdade que 95% de mulheres, e nenhuma outra, assim, não chegava nem perto do sorriso que aquela menina tem. Olha aí, hein, Gabi? Eu me apaixonei pelo sorriso. Esse sorriso é inebriante, gente. Olha aí. E aí, Gabi? Começou pelo Como final, é que foi né? isso aí? Como é que é aquele momento final que a gente faz, o último? Eu ainda digo Eu ainda sim, digo sim, né? já estão românticos. Logo no começo, mas tá bom. Ele Desculpa, sempre eu foi sou romântico. extremamente apaixonado. Tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Desde o primeiro dia, depois eu conto um pouco melhor, mas nesse dia eu pedi ela em namoro, e ela disse não, porque ela falou:
você me pede em namoro? Não, é isso? Tom sonoro não, primeiro dia você conversa comigo, você me pede em namoro? Não tem sentido. Eu falei, mas você é a mulher da minha vida. Ela, não. Isso significa que foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eu falo isso pra ela, na hora ela não acreditou, depois ela descobriu. Teve uma outra festa que vocês se encontraram. Isso, aí nós saímos, aí esses meus amigos me chamaram, então vamos pra outra festa, Chegou pra ver lá? se volta. Eu cheguei lá, ela estava nessa festa. É dentro da universidade mesmo, né? É, só que em Então, outra... depois a gente foi pra uma outra faculdade. Foi em lá letras. Não, foi pra economia. É verdade, minto. Mas o fato é que as amigas não ajudavam nada, né? Só uma delas que me apoiou nessa segunda festa, que é a Vanessa, que ela é muito próxima até hoje. E ela me apoiou e a gente trocou o telefone, combinou de se conhecer melhor, tal, nessa festa. E aí a gente, no final, eu tentei ligar pra ela, mas meu celular descarregou, ela foi embora com a amiga. Foi Pelo menos você saiu com o Mas número eu dela. saí com o número, conversando, sigo conversando, pedi ela em namoro, ela disse não fazia sentido, ela tinha acabado de sair de um relacionamento há pouco tempo, e eu falei, mas você é a mulher da minha vida, tal. Ela não acreditou muito nessa situação. Quanto tempo depois vocês foram se reencontrar? Olha, 6 meses. Por quê? Porque Como foi? a gente estava conversando e eu estava convencendo ela que eu realmente era apaixonado Não, por amor, eu tinha até te bloqueado dos Não, telefones sim, aí Eu vou- Você encontrou a Kelly. é verdade. É. Natação? Alguma Isso, É. eu nadava por Taboão da Serra, numa escola lá em Taboão da Serra, e uma colega minha, Kelly, falou, eu tô fazendo USP. Eu falei, nossa, eu conheci uma menina da USP, da turma 93, 96. E a Gabriela falou, Gabriela, eu conheço. Eu falei, como você conhece? Eu conheço. Falei, da minha sala. ela é muito legal, A tal. menina era da mesma sala? Da mesma sala. E na época não tinha Orkut, ela me bloqueou no telefone, então não tinha como Pronto. contatar. Não, aí você contatou pelo Orkut. Exatamente. Aí ela falou assim, você quer que eu avise ela que você tá? Eu falei, não, ela tá, acho que ela tem namorado, é melhor não falar. Falou, não tá namorando não. Eu falei, lógico então, mandei Orkut, ela me respondeu, falou, lógico, mas eu estou em Pernambuco. Aí eu falei, tá bom, quando você volta, vamos nos ver. Queria sair com você. E aí, nesse dia, foi 14 de janeiro de 2006. Olha aí, o homem Nós- sabe as datas tudinho, gente. Aliás, fazer um parênteses aqui. Você quer conhecer a idade da pessoa e as eras digitais, é só você lembrar das redes sociais, né? Porque tinha o pessoal lá antes até, como é que era aquele tipo MSN? O MSN. CQC. Não, gente, ICQ. ICQ, depois veio o MSN, né? Quer saber se o cara é velho é se ele usa Hotmail, brincadeira. Mas aí, Orkut já morreu, mas tá aí, era uma rede social, tipo o Facebook. É, isso Foi mesmo. o pai do Facebook. Meu pai do Facebook. Eu não posso falar nada que meu Hotmail tem 4 letras só. Teve um casal aí na televisão Ai. que se conheceu, que porque se conheceram pelo Facebook, botaram o nome de Facebookson. E só faltava vocês botar o nome do filho, né? Orkut. não. Brincadeira. Vamos embora. Não, gente, Mas foi graças ao Orkut que eu consegui falar com ela, porque o celular estava bloqueado. O Orkut foi eu tinha bloqueado ele no celular. Ela me E aí, você bloqueou. respondeu, Gabi? Aí eu Como foi? respondi, porque aí eu já não tava mais, né, em nenhum relacionamento e tal. Eu falei, poxa, parece que ele gosta mesmo, ele tá gostando de mim mesmo, né? Parece que ele quer realmente me conquistar Você e tal. desencanou do passado e deu uma chance pra ele. E aí, no dia que a gente se encontrou, que a gente foi se encontrar, ele já chegou com um par de alianças. Eita. De namoro, Já chegou de prata. rápido no gatilho. Eu tinha a medição do anel dela, que eu tinha medido antes da gente acabar se separando, e eu queria pedir ela em namoro. E aí, quando ela falou, já vou, porque eu quero algo sério com ela. Porque ela falava, você não tem cara de um rapaz que quer algo Eu falava que sério. eu não queria namorar com ele, porque ele parecia que não... Porque assim, eu nasci em berço cristão, né? E eu Nesse não, momento de faculdade, eu me afastei de Deus. Mas eu tinha... Deus eu já era dele, né? Então, não existiu uma rebeldia total, né? Claro. Então, algumas coisas não saíram de mim. E essa questão de escolha de quem seria o meu namorado e quem seria meu marido, Sim. eu já tinha... Você já pediu ao Senhor isso? Eu já pedi ao Senhor e ele já tinha que ter algumas características bíblicas, porque Muito eu já bom. conhecia isso. Então, quando eu vi que ele parecia não preenchia nem um pouco, né? parecia não preencher a Foi um maioria investimento, delas, foi um investimento. ou algumas, porque ele Pegou preenchia na planta, né? várias. Pegou na... Brincadeira. Mas algumas, assim, que eram bem importantes, não. Então, eu falei, não faz sentido eu namorar, né, com ele. Então, eu sempre falei, não faz sentido, né?
E aí ele já chegou com a aliança, então eu falei, poxa, uma das coisas que é querer um compromisso sério e tal, isso ele tem, né? Ele quer um compromisso sério, ele não quer só brincar ou namorar por namorar. Isso foi um sinal importante para você. Pra mim foi. Legal. O Felipe, pensando assim, olhando para trás, né? Até chegar esse dia da aliança, porque também depois teve um broncão aí que eu fiz sabendo que você tomou. Mas vamos chegar lá. Pensando assim, vocês dois, se os dois quiserem falar, assim, toda a situação que vocês viveram, mesmo na festa na USP, e o tempo de afastamento, providência de Deus, Deus já estava desenhando a história de vocês. O que vocês acham? Assim? Eu falo assim, é muito de Deus, assim, como Deus age, eu falo, é muito louco, né? Porque como eu sempre fui criada na igreja e minha conversão foi ainda na UCP, sabe? Eu orava muito. Na minha adolescência, na minha fase de crise existencial, assim, eu orava demais em frente ao espelho, assim, eu tenho essas lembranças, assim, muito fortes. E uma das coisas pelas quais eu orava era pelo meu namorado, porque naquela crise existencial onde, de repente, as minhas amigas já estavam querendo namorar ou ficar, né, como a gente falava, nem sei como falar hoje, que eu tenho filho adolescente ainda, eu falava, não, eu não quero isso pra mim, sabe? Certo. E aí eu chorava, orando e falando, Senhor, prepara um homem assim, 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 sabe? E depois que o Felipe apareceu e que a nossa história aconteceu, eu vejo que Deus ouviu aquelas minhas orações. Então, isso é pra você, assim, Gabriela, a gente pode até falar pros pais e até pros jovens e adolescentes, de repente, que assistem o nosso programa. A oração, ela é fundamental para quem visa um dia se casar. É isso? Mesmo sendo na adolescência, que pode parecer uma coisa tão simplória, né? Adolescente orando para casar, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, né? Tem. E eu acho que a oração é mais do que isso, tá? Ela não só para quem é casado, mas para quem precisa de qualquer coisa, para quem tem necessidade, tem esse buraco como eu tinha, quem precisa de Deus em todos os momentos. Para a construção de relacionamento com a esposa, para a construção de relacionamento com o filho, para a construção de relacionamentos profissionais. Eu acho que a oração é a base de, pelo menos no meu caso, ela foi a base de tudo na minha vida. E mesmo quando eu ainda não tinha me convertido, eu sempre falei muito com Deus, às vezes na imaturidade e arrogância de um jovem, mas eu sempre falei muito com Deus. Então essa conversa com Deus, eu não entendi o que era. Aí depois eu vim descobrir. Mas assim, já permeava uma cosmovisão, mesmo que evangélica e católica, que acabou impactando o início do namoro de vocês, não é isso? Sim. O Felipe tem, assim, sempre teve pela base familiar características de homem de Deus, sabe? De um cristão. Né? Exatamente, assim, de ser um homem provedor, protetor, né? Um homem cuidadoso, um homem que queria uma família de verdade, né? Não... queria casar, queria ter filhos, queria passar a vida inteira juntos. Pois é. Porque as amigas falavam, né? Você aí tem cara de bagunceiro, né? Exatamente. Mas, e o broncão, como é que foi? Broncão é assim, deixa eu tentar exemplificar. Eu era um rapaz que andava de regata, correntona de prata, toquinha, brinco de prata na orelha, e aí eu fui pro meu sogro. Era um corintiano, então. Quase um corintiano. Brincadeira. Quase um corintiano. Eu fui pro meu sogro, minha esposa, quando eu pedi ela em namoro, ela falou, eu aceito, mas eu só namoro com você se meu pai aceitar. E aí, isso foi aqui na USP, no Butantã. Ela falou, onde que seu pai mora? Em Guarulhos. Falei, vou lá. Agora. Eu vou no sábado seguinte, era uma quinta, eu fui no sábado. Falei, vou lá, vou conversar com ele. Tá bom, nunca tinha feito isso, tremendo. Vestido de corintiano, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Você é corintiano, Felipe? Não, sou São Paulino, meu pai era corintiano. Aí pronto, mas você herdou do pai, né? Beleza. Aí cheguei lá, ele olha a rapaz vestido desta forma, pedindo a mão da filha dele em namoro, aí falando pra ele, explicando, e a primeira coisa que ele fala é, ele bravo, meu sogro é um amor, gente, meu sogro é uma fofura em pessoa, e não briga por nada, nunca vi ele brigar. Essa foi a única briga da história que eu conheço dele. Que tu não esqueceu, né? Que eu não esqueci. Ele me deu uma chamada e ele falou assim, a primeira coisa que tinha que ter feito era pedir a mão dela pra mim. Depois você pedir pra ela. Eu falei, mas se ela não aceitasse?
Mas depois ele acalmou. Risco, né? Corri o risco. Primeira vez. Mas isso serviu para mostrar alguma coisa Mas especial. serviu para mostrar o exemplo de homem e o exemplo de homem que eu quero ser, de pai que eu quero ser. Legal. Que é um escudo da família e que vai, querendo ou não, impor certos limites, mostrar certas coisas e que também exigir do rapaz que ele também tenha postura de ir lá se mostrar o rosto, mostrar respeito pela família, não só pelo pai, mas pela família como um todo, e gerar esse vínculo cristão mesmo. Muito bom. E que eu acho super importante. Quanto tempo de namoro daí pra frente, então, Gabi, até chegar ao casamento? A gente namorou bastante tempo, a gente namorou 6 anos. Olha aí. E esse tempo foi um tempo de alinhamento mesmo, né? Porque quando a gente começou a namorar, e a gente sempre, desde o início do namoro, a gente sempre pensou no casamento, a gente nunca namorou por namorar, né? Essas diferenças de cosmovisão começaram a aparecer, né? Sim, claro. E aí tiveram muitas coisas que ser ajustadas e eu tinha muito medo. Até porque a do casamento. A conversão dele só vem em 2018 no casamento, depois, né? Depois, porque a gente casou em 2013. Olha só. 2012, perdão. 1º de setembro. 6 anos depois. Só que assim, o tempo todo de namoro, ele ia à igreja comigo. E ele ia pra igreja e ele era claramente tocado pelo Espírito Santo. E naquela época, né, uma menina de fisicamente, às vezes, 20 anos, eu obrigava ele a ir. Né, ele falava assim, a gente vai só se ver de fim de semana e você vai passar domingo inteiro na igreja. Eu falei, então você tem que ir pra igreja. Pronto. E aí, aquela imaturidade, até um pouco, né? O jugo desigual, ele é pesado, Sim. então não é fácil. Então, assim, hoje eu sou convertido, eu tenho uma ideia do que é o jugo desigual, e eu consigo ver do outro lado também e explicar. Então, não é algo simples. Para a Gabi deve ter sido pesado. Então, se ela não tivesse sido tão impositiva, talvez eu não tivesse seguido esse caminho. Talvez não, com certeza eu ia seguir o caminho, porque eu acho que eu fui escolhido. Claro. Então, em algum momento, Deus ia falar, é isso e acabou. Mas ela foi instrumento de Deus. Ela foi uma forma de Deus colocando aos poucos e trabalhando isso de uma forma muito mais... bom. Gente, a hora voa e a gente precisa chamar um break rápido. A gente volta já com casamento, filhos e até crises aconteceram, mas o Deus da Graça restaura tudo. E PPTV, sua TV missionária, a gente volta já. A energia do sol é um presente para todos e a Conasol nasceu para torná-la acessível a você. Com o Conasol, o primeiro consórcio de energia solar do Brasil, você conquista a sua própria energia solar, sem precisar dar lance e com contemplação garantida em até 4 meses. Já são milhares de clientes contemplados, economizando todo mês e gerando energia limpa. O Conasol é feito para você, pessoa física e jurídica, mas também ideal para igrejas e condomínios. Vamos conhecer? Troque a sua parcela da conta de luz pela parcela do Conasol. Mais economia para você e para sua família. Há mais de 40 anos no mercado, a Transuinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transuinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transuinter, movendo o presente, conectando o futuro. Há 28 anos, a Cálice dos Peregrinos serve a Igreja de Cristo. Com tradição à inovação, criamos soluções para a ceia do Senhor com qualidade e propósito. A linha Premium oferece elegância com a sua tampa flip-top.
A linha Smart é prática, acessível e inclui opções como pão de forma, pão ázimo e sem glúten. E ainda oferecemos cálices com tampas rosqueáveis. Embalagens vazias para a igreja montar seu próprio kit com segurança e higiene. Fale conosco pelo WhatsApp 11 50 77 17 44 ou siga nossa página no Instagram. Cálice dos Peregrinos, excelência e honra até que ele venha. E estamos de volta aí, esse casal maravilhoso aqui, Felipe e Gabriela, que se adicionaram lá no Orkut, né? Isso aí. Uma rede social sensacional. A gente já deu risada aqui nos bastidores, mas é assim mesmo. E aí, Michele, estamos de volta, né? Estamos de volta. Eu queria já, pra gente partir pro assunto sério, porque eu tô chorando de rir. Ela tá chorando de rir aqui dos bastidores, que a gente falou tanta coisa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o início do casamento de vocês. Você falou sobre as diferentes cosmovisões, né? Uhum. Como que isso impactou. Porque fica como um alerta, né? Porque quando vocês namoraram, né, diante do julgo desigual, e o casamento começou assim também. E aí eu queria pegar o gancho, né? Contando esse início e tal. Como é que chega na conversão? Sim. Pode ser? Sim. Vamos lá. Bom, quando eu estava no casamento, quando a gente foi para casar, eu já estava mais ou menos, eu já tinha todos os preceitos cristãos evangélicos no meu coração. Então eu só não professava ainda, mas já existiam. Então eu já atuava, minhas atitudes. Ele tinha um bloqueio com a questão de fazer o batismo e de se tornar membro da igreja. Isso era para ele algo que talvez ia marcar demais uma coisa, entendeu? E essa que... Tanto que minha conversão, depois eu conto um pouco mais para frente, ela foi bem emblemática, assim. Ok. E nesse período Deus foi me tratando. Então, eu tive crises de choro na igreja, suor, mas suor, assim, físico mesmo, negócio de tirar, torcer a camiseta e parecia que eu joguei um futebol. Foi um negócio bem surreal, assim, minha conversão nesse período. E então, quando chegou no casamento, já tinha passado isso. Então, foi algo bem mais tranquilo. Então, quando a gente casou em 2012, a gente casou numa igreja presbiteriana, né? Na Catedral. Na Catedral, São Paulo. Olha aí. Na Nestor Pestana? Nestor Pestana, Ali, na maravilhosa. Na IBI, a gente casou lá. E então eu já estava muito mais apto a isso do que outra coisa. O que me fazia não professar ainda é justamente esses bloqueios que a Gabi fala. Uhum. E aí, de 2012 a 2018, a gente ia na igreja, eu ia na igreja como visitante todas as vezes, todos os domingos. Uhum. Eu gostava, eu adoro o pastor Arival, impressionante, eu tenho um carinho por ele, é algo que me pegou no coração, apesar da minha conversão ter sido num momento com o pastor Hernandes, mas eu tenho um carinho pelo pastor Arival, que é algo que me prende de voltar na igreja sempre. Muito bom. Fala aí, meu amor. Não. E aí os primeiros anos foram bem tranquilos. Você era mais um simpatizante da igreja. Mais assim, um simpatizante. Um amigo da igreja, mas ainda não estava entrosado. Não, e eu concordava com todos os preceitos morais do cristiano, dos valores morais da igreja. Uhum. Então, e eu me sentia bem. Quando eu ia em outras igrejas, até católicas, eu não me sentia bem. Uhum. Eu sentia uma opressão, assim, algo... Era espiritual. Era espiritual. Eu sentia espiritualmente que eu não pertencia àquele lugar. Mesmo na época, sendo um católico não praticante. Uhum. E é engraçado, eu falo isso pra minha mãe na época, eu tive ataques de riso em igrejas católicas, coisas que não condiziam com isso. E na igreja presbiteriana, lá do pastor Abias, lá de Guarulhos, a primeira que eu visitei, eu sempre me senti em casa. Olha. Eu sempre me senti como se eu pertencesse àquele lugar. E mesmo eu não professando a minha fé, eu ainda parecia que era a minha casa. E eu sempre voltava para minha casa. Foi um negócio meio... Você era escolhido, hein? Eu era escolhido, eu só não sabia ainda. Que legal. E como que foi Como se deu, né? Os atritos, né, começaram no casamento? Começou... Esses pontos bem marcantes, Sim. né? Um ponto marcante, né, que a gente entende como a nossa primeira crise aí, foi logo depois que o nosso primeiro filho nasceu.
Porque o Foi que ano nascimento... isso? 2016. 16. O Luca é de 24 de janeiro de 16. Você já Antes da tinha- conversão ainda. Antes da conversão. Vocês já tinham 4 anos de casado, é isso? Isso, quase 4, é. Foram 4 anos tranquilos. Nós não... Foram super bem, assim, foi bem... A gente não teve essa crise inicial, sabe, que às vezes as pessoas têm, não. Foi maravilhoso, era lua de mel, assim. Cozinhava, brincava de casinha, sabe? Fazia Muito tudo, bom. era muito bom. Quando o Luca entrou, a maternidade é uma coisa, é uma ruptura, assim, na vida da mãe, né? E é difícil, às vezes a gente se doa e deixa o marido de lado. E o marido, por outro lado, às vezes não entende o que é ter um filho e não entende que talvez ele vai dividir, mas às vezes a mulher também exagera. Então acho que houve, dos dois lados, houve um pouco de falta de Os discernimento. extremos, né? E a gente começou a se afastar. Uhum. Em 2018 a gente estava muito afastado e aí o Felipe fez um intercâmbio de 1 mês para o Canadá. E eu, naquele momento, dei graças a Deus. Olha só. Falei, eu vou ficar sozinha dentro de casa com meu filho. Eu não vou ouvir reclamação, eu não ouvi ele me cobrar que eu tenho que ficar com ele, que eu só dou atenção pro meu filho. Eu não vou, já faço tudo sozinha mesmo. Já troco fralda, já faço comida, já faço, sabe, aquela sobrecarga. E ele sentiu isso, porque na hora que eu me despedi dele, não pareceu uma despedida, pareceu uma... sabe, vai com Deus, vai com Deus que eu quero mais é que você vai. E depois a gente conversou sobre isso, que foi mais ou menos a sensação. Quando ele voltou, ele sentiu isso real. E aí a gente teve essa primeira crise, a gente conversou bastante, Deus tratou muito a gente, né, amor? Foi uma crise bem pesada, foi uma crise dos dois lados. Eu acho que faltou maturidade, muito da minha parte, porque eu ainda era muito novo, eu não sabia o que era ser pai. Eu não sei dizer, mas eu nunca fui preparado para ser pai. O Luca me treinou, então eu aprendi tudo com o meu primeiro filho. Sou muito grato pelo que eu aprendi, e essa falta de maturidade gerou os atritos que foram virando uma bola de neve. Nesse período acabou esfriando também, porque com as brigas eu acabei não indo para a igreja, porque eu ficava bravo, não queria estar com ela nos momentos. Isso nos afastou ainda mais, porque era um momento que a gente estava junto. A igreja sempre foi um local que a igreja é um local que ela une as famílias. Ou pelo menos no nosso caso, ela une o casal. Porque a gente está junto, a gente está se doando para algo, a gente está conversando com Deus em conjunto, orando em conjunto. Apesar de estar no meio de amigos, no meio de irmãos, com o pastor, ali a gente está comungando juntos de um mesmo ideal. Isso aí. E aí, quando a gente se afastou aí, a gente percebeu que ia. Então foi um momento de muito estresse. A gente conversou bastante, mas acabou que melhorou e foi se arrastando um pouco ainda. né? Porque eu acho que ainda tinha muita coisa que Deus queria tratar na gente, sabe? A gente quis... Eu acho que é nessa primeira crise, que a gente vai falar de uma segunda, acho, que foi mais marcante, talvez mais profunda, é que a gente ainda quis resolver um pouco no nosso braço, eu acho. A gente quis achar assim, porque a gente se separou, é por isso. E Deus era um acessório. Ele né? não estava no centro, né? Ele não estava no centro. Estava no centro. Então a gente conversou e resolveu, mas foi Nós tentando solucionar. a gente tentando solucionar. Foi só empurrar um pouquinho mais com a E barriga. não falando Deus, é o Senhor que vai resolver. Mas aí arrasta um pouquinho, em 2018 vem a conversão. Isso. E aí, Como é que isso impactou o seu coração, Felipe? muito, porque a gente estava indo, empurrando com a barriga, como você comentou, e um dia antes eu estava almoçando jantando na casa da minha sogra, lá em Guarulhos, o irmão do meu sogro estava lá, e ele sabe muito de história bíblica, ele tem essa questão de discipular as pessoas, e a gente começou a debater sobre temas bíblicos, e eu gosto disso, então eu estudo muito, gosto de Apocalipse, a gente ficou conversando horas lá. Ele falou, você tem todos os conhecimentos, você tem valores cristãos, por que você não os converte? E aí eu virei para ele e falei a frase mais besta da minha vida. Eu falei, eu nunca na minha vida vou ser um crente. Eu falei para ele. Ele olhou assim para mim. Esses anos todos indo à igreja. Esses anos todos indo à igreja. E eu falei isso para ele naquele dia. Isso foi um sábado à noite. Você ouviu ele falar isso? Não? Ouvi, tava todo mundo na mesa, nós estávamos jantando. E debate, eu sempre fui meio teimoso, assim. E aí eu falei isso para ele naquele dia, no sábado à noite. Domingo à noite nós fomos na igreja assistir um culto com o pastor Hernandes,
E aí nós estávamos na galeria e o pastor Hernandes falou assim, quem quiser uma oração, vem aqui pra frente que eu vou orar. Eu não sei porquê, me deu vontade de levantar e eu não chamei ela, eu fui Ele sozinho. levantou e foi. Eu levantei e fui. Onde que ele tá indo? Porque eu achei que estava faltando algo para mim e aquilo estava me chamando e eu fui. Quando eu cheguei lá embaixo, eu fechei o olho e ele orou com todo o carinho que ele sempre ora. Sim. E não foi a oração dele falando comigo, foi uma coisa louca. Porque eu fiquei lá, parece que eu fiquei muitos minutos e foi super rápida a oração, né? Se você pegar o vídeo, é rápida, mas eu fiquei lá como se tivesse ficado um tempo lá maturando aquilo. E aí quando eu voltei subindo os degraus da igreja, eu lembro de lembrar de algumas passagens que para mim eram passagens normais, mas que era como se Deus falasse, eu estava aqui com você, eu estava aqui com você. E eu entendi que aqueles momentos da minha vida que foi uma solução de um problema, que foi alguma coisa que foi resolvida, alguma coisa que eu não consegui alcançar e que chegou na minha mão. Crises existenciais, crises de vazio profundo. Foi sempre Deus e é como se ele falasse assim, estou com você, estou com você. Desde sempre, estou com vocês. Foi um negócio muito, muito surreal. Cada degrau veio uma cena, né? Quando eu sentei, nesse mesmo dia, quando eu sentei do lado da minha esposa, eu virei para ela e falei, eu quero fazer o... manda eu mensagem quero, lá pro secretário. como que eu falei? Porque eu Quero falei me que eu... tornar um membro da igreja. Não, como que eu falei? Porque que acontece? O Luca tinha nascido e ele já tinha feito 2 anos. Eu quero me batizar, eu falei. Isso, e ele queria que eu batizasse o Luca. Por quê? Ele vem de igreja católica e na católica o batismo infantil é muito, né? E ele falava, vamos batizar o Luca. Eu falava, não, a gente só vai batizar o Luca quando os 2 pais forem batizados. Então, o dia que você resolver se batizar, eu batizo o Luca. a gente batiza o Luca. Umas coisas que eu era assim, né? Eu pareço tranquila, né? Aí eu falei, só o dia que o Luca, que você batizar. Aí ele sentou e falou, eu quero batizar. Pronto. Aí batizou o Luca e ele no mesmo dia. Glória a Deus Legal. por isso. A gente precisa fazer um break de novo aqui. A gente tem mais um recadinho da IPPTV para você. E a gente volta com essa história emocionante de agora, depois da conversão, mesmo crente tem aflição. E aí teve outra crise. Não sai daí. IPPTV, TV missionária. A gente volta já já. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPPTV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. No mundo digital, o que aparece sobre você pode mudar tudo. A sua marca está dando o recado certo? A SafeTech Digital ajuda você a ser protagonista na internet. Construir presença, destacar os pontos positivos, gerenciar como o mercado vê sua empresa. Não se trata de apagar o passado. Trata-se de mostrar o que realmente importa. Com mais de 15 anos de experiência, atuamos com soluções estratégicas para alavancar sua imagem, conteúdo de qualidade, distribuição certa e resultados que aparecem quando alguém pesquisa seu nome no Google. Decida o que aparece sobre você na internet. Eleve sua marca. Seja visto da forma que merece. SafeTech Digital. Visibilidade que gera valor. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório,
atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Estamos de volta, olha que beleza. A gente está aqui com Felipe e Gabriela. E a Michelle tá morrendo de rir aqui, porque eu falei, ó, já tô beirando a curva dos 50, né, pastorzão aqui. Daqui a pouco eu tô lá, né, Duarte Care, nosso último anunciante aí. Bom demais, brincadeiras à parte. Felipe, Gabriela, olha aí, 2021 também foi um ano marcante para vocês, né? Sim. Teve crise de novo, é isso? Quem tá rindo assim parece que não viveu crise, né? Mas eu sei que a alegria do crente é uma benção. Mas assim, vocês precisaram de um conserto de Deus aí. A gente começou a se afastar de novo. Por quê? A gente teve a Bela, nossa segunda filha. Olha aí, o Luca... o Luca. A Bela. Ela. Isso. E aí, mas aí a gente já estava um pouco com a casa um pouco mais arrumada, assim, em relação à organização com os filhos, mas eu comecei a trabalhar demais, né? Eu sou autônoma, tal, e começou a crescer. E em 2020 deu um boom gigante, né? Porque eu sou da área da saúde, e aí cresceu muito, e eu comecei a me dedicar muito ao trabalho fora de casa. E comecei a deixar o meu lar em segundo plano, terceiro plano, e meu marido em quarto, em quinto. Olha só. De novo. E aí é que eu tô falando, porque aquele tratamento não foi um tratamento de Deus, né? Apesar de ter sido providência de Deus, a gente não abriu o coração para Deus. A gente foi não... só um esparadrapo. Paliativo. Paliativo. Então, aí nessa época o Felipe me chamou e teve uma conversa séria comigo, eu não esqueço, em janeiro... Dia 1º de janeiro de 2021. Eu fiz uma selfie assim, ó, e ia postar no Instagram. Olha lá, gente, rede social. 1º dia de janeiro, eu e meu maridão aqui. Aí ele falou assim... Ela gosta. Aí ele virou pra mim e falou assim, você parece muito feliz aí, você tá feliz? Aí eu falei, nossa, eu tô ótima, tô super feliz. Ele falou, pois é, só você tá. Nossa, Uau. olha aí. Eu não tô e seus filhos também não. Você tá, mas a gente não tá. Aí aquilo ali, 1º de janeiro, logo quando eu acordei. Foi a DR no primeiro dia do... Foi. Eu não esqueço, você vê, é um marco. Pra mim, nem sei se ele lembra disso, mas pra mim foi muito marco. E aí eu comecei, nossa, você não tá feliz? Você nem se liga que não tá. Por que não tá? Ele falou, porque você não tá em casa, sabe? Você tá largando tudo. Você tá vivendo a sua vida e não em família. Sabe? Como eu tinha uma rede de apoio, funcionária, não sei o que, ela sabe essas coisas? E aí eu comecei a refletir, comecei a orar, e Deus levou a gente para um deserto mesmo, para nós dois. Olha aí. Porque ele tinha realmente que tratar nós dois em vários aspectos, e ele foi tratando, e aí a gente chega no encontro de casais com Cristo, no ECC. E aqui na igreja vocês se inscreveram no ECC. Então, eu queria muito que ele fosse. Eu Ele não falava, queria ir. eu não vou para acampamento, porque eu tinha levado ele em um que foi traumatizante. Quando ele, ainda quando eu estava no começo do namoro, eu levei ele para o acampamento de jovens. De jovens lá. E ele achou péssimo. Eu traumatizei. Eu falei, nunca mais vou um Ele acampamento falou, de nunca mais eu vou. Ó. E aí, eu falei, não. E eu ficava falando pra ele ir. E ele falava, não. Um dia eu fui lá me inscrever com as meninas da igreja. Ela falou assim, olha, eu contei. Ela falou, você escreve e ora. Pronto. E foi isso que eu fiz. Eu inscrevi só do meu lado, porque ela queria que os dois fizessem. Ela falou, eu fiz só o meu lado e comecei a orar. E foi batalha, gente. Só sei que um dia ele disse que ia. Eu falei, meu Deus. Mas aí, na hora de ir, quando a gente tava lá na igreja, ele falou, não vou mais. Eita. E aí, outro anjo de Deus apareceu, que foi o presbítero Mazinho. Sim, E virou pra ele e tratou como normalmente tratou ele sério. Nós arrumamos nós tínhamos Tratou acabado... como um filho, então, assim. Nós tínhamos arrumado uma confusão, nós brigamos ali no momento, e eu falei, eu não vou mais, porque eu queria ir de carro. O Mazinho virou para mim e falou, você não vai de carro, e acabou. É assim, não tem essa. Mas a forma como ele fez foi uma forma
que foi realmente Firme com amor, né? mas com amor. Paternal de um paternal, presbítero. exatamente. Muito bom. Então, até hoje eu tenho um grande carinho por ele por causa disso, porque Te amo, Mazinho. o Mazinho foi quem fez... não foi, ele foi um instrumento de Foi Deus, instrumento de Deus lógico, ali, né? mas foi o instrumento que Deus utilizou para eu ir e aí ter toda essa mudança. Muito bom. E aí, a gente não pode falar muito, porque o ECC é segredo, só para quem se inscreve e vai. Vocês foram restaurados pelo Senhor. Ali. Muito. Sim. Graças a Deus, né? E vocês aprenderam muito sobre perdão nos desertos, né? Então, acho que isso é importante. Mas a gente tem outros quadros, né? Porque A gente tem a que hora correr com o voa. final. Exatamente. Qual é o próximo quadro E o agora? nosso primeiro quadro, Dica de Casal. Nossa, pai, já passou. Dica de casal. Dica né? de casal. Muito bom. Vocês já falaram bastante aí, mas a gente quer saber que dicas vocês deixam aí, até porque vocês passaram algumas crises, né? Assim, perdão, enfim. Que conselho, que dicas vocês deixam aí? Se vocês pudessem dar um conselho, por exemplo, para um casal em crise hoje, qual seria a principal orientação? Essa é a câmera 3 é de vocês, podem falar aí. Ok, meu amor? Você. Olha, gente, nos piores momentos do nosso relacionamento, eu ia orar. A oração para mim fez toda a diferença. Eu conversar com Deus. Eu esperava a casa inteira ficar em silêncio, a Gabi dormia, as crianças dormiam, ia para a sala e ficava orando, lendo a Bíblia e conversando com Deus, pedindo e tudo mais. Eu acho que a oração fez toda a diferença nesses piores momentos. Eu também? Uhum. Para mim, assim, uma dica que eu deixo é do domínio próprio, sabe? Quando tem... O Felipe, ele tem ele é um pouco impulsivo, assim, ele gosta de conversar ali na hora e resolver. E eu aprendi com o tempo que, às vezes, essa não é a melhor hora da gente discutir, sabe? Então, muitas vezes, eu escolho o silêncio e vou pro meu quarto, oro a Deus, e quando a poeira baixa, a gente para e senta e conversa. Então, eu acho que existem momentos de calar e momentos de falar, e a gente tem que pedir a sabedoria e o discernimento de Deus para a gente escolher esses momentos. Muito Isso bom. aí, muito bom bom. demais, né, Michele? Isso. Deus, assim, escreve histórias improváveis, né? E, ao mesmo tempo, a conversão de vocês transformou o casamento e permanecer é um milagre de escolha diária, né? Por isso que o tema de hoje, você assistiu aí, Aliança, o amor é uma escolha diária. Mas antes de terminar, tem mais um quadro, né? Tem, agora o esperado, O né? esperado, esse vai ser top. Eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim. O programa começou no romance, depois a gente riu um pouquinho, voltamos pro romance que tem que ter no casamento. E o Felipe sempre falou, né? O sorriso, o sorriso. A gente que lê a história do casal antes, o que ele mais destacou da Gabi foi o sorriso. Agora é a hora de vocês. Podem virar um pro outro, faz de conta que a gente não tá aqui. E se quiser dar um beijinho no final, tá autorizado. E você de casa aproveita o romantismo também para investir no seu casamento. Como sempre, fazendo. Você foi, você sempre será a mulher da minha vida. Eu te amo demais. Lindo. Opa! Eu falo também. Eu te amo demais, eu escolho você todos os dias. Você é o amor da minha vida. Você é o pai que eu jamais poderia pedir a Deus, só o presente de Deus. O marido que eu tanto orei a Deus na minha adolescência, e Deus teve essa misericórdia, esse amor de me dar. Eu sou sua, como o pastor disse na devocional, inteiramente sua. E eu sei que você é meu, e eu sou muito grata a Deus por isso. Te amo para sempre. Eu dou minha vida por você. Eu sei. Bom demais, gente. Eu fiquei até arrepiado. Como o homem ajoelhou aqui, eu falei, rapaz, a declaração. Bom demais. Como é bom ver o romance no ar, investido aí no casamento, não é isso? É isso. Bom demais. O amor é uma escolha diária e você acabou de assistir aí esse episódio sensacional, onde mais do que permanência é obra da graça. Que o casamento de vocês continue sendo esse testemunho vivo, né? Testemunho de um cordão de 3 dobras, como a gente falou no começo. Testemunha de uma escolha de pertencimento,
E você de casa aí, você pode fazer essa escolha diária também. Amar, porque o amor vem pela aliança. Se você não é casado, você tem um testemunho para ser um pré-vestibular para o seu casamento. Se você é casado, você pode regar com essa escolha diária do amor. A gente encerra, Felipe, pedindo que você ore. Ore por nós, ore pela nossa igreja, ore pela IPPTV, mas também vocês podem orar pelos casais que estão nos assistindo, de repente estão em crise e precisam fazer essa escolha diária do amor. Você pode orar, por favor? Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por ter permitido que a gente estivesse aqui com saúde, com paz. Abençoa todos que estão nos assistindo, todos os casais, toca o coração deles, traz eles para perto, esteja perto deles, abençoa o pastor e a esposa que nos receberam com tanto carinho, abençoa o casal que nos trouxe, nos abençoa a IPPTV, que ela continue sendo bênção na vida de pessoas cada vez mais, e que a gente consiga atingir cada vez mais o público, e que o Senhor consiga atingir cada vez mais pessoas, Pai, que a gente possa, se Deus permitir, se o Senhor permitir, atingir o mundo inteiro, assim como na Bíblia fala, que a gente leve para o mundo inteiro a sua palavra. Senhor, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem dado para a gente hoje, aquelas que a gente viu e aquelas que a gente não viu. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. 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 Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo. Bem casado. Bem casados, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.